Bem-vindos ao Rota da Fé. Estamos de regresso para mais um episódio com o seu Padre António Joaquim Dias. Desta vez vamos falar Eucaristia. Olá, viva, bem-vindo ao estúdio da Sinal TV. Muito obrigado, Paulo. O tema parece-me interessante, falarmos da celebração máxima, no meu entender, a celebração máxima da Igreja, que seja a Eucaristia. A Eucaristia é o terceiro episódio que levamos nesta série. É isso mesmo, estamos a continuar com os sacramentos e nesta rota de sacramentos chegamos à Eucaristia, que é o mais vulgar deles todos, porque todos os dias nós podemos participar nesse sacramento. Ele começa, e convém irmos ao princípio, ele começa com a última ceia do Senhor. Jesus Cristo, na Quinta-feira Santa, reúne-se no cenáculo com os apóstolos e faz a última ceia. E nessa última ceia, que não é só uma refeição, mas que é o princípio da sua paixão, morte e ressurreição, e que faz com que esse momento à mesa seja um momento celebrativo. Que depois os apóstolos perceberam que quando Jesus depois apareceu já ressuscitado, sempre ao primeiro dia da semana, e por isso é que o domingo é o dia maior para os cristãos, quando o Senhor apareceu no primeiro dia da semana, em que eles estavam reunidos, era a fazer memorial dessa última ceia em que o Senhor, em que Deus estava presente no meio deles. A Igreja, ao longo da história, alimentou-se deste sacramento da última ceia. O nosso sacramento tão importante que nós usamos todos os dias é uma refeição. Os primeiros cristãos chamavam-lhe a fração do pão, onde eles se encontravam para partir o pão e para comerem. Depois passou, e a Eucaristia significa isso, a ação de graças. É o momento em que damos graças a Deus. Eu creio que, como é o que usamos todos os dias, é aquele que é mais difícil falarmos porque todos nós o usamos e temos que o explicar de uma maneira simples e que seja apelativa para que as pessoas gostem de participar na fração do pão, na ação de graças, em que nos reunimos em comunhão, em comunidade e em que celebramos, em que o Senhor está no meio de nós. A homilia é, se assim se pode dizer, o ponto mais alto da celebração. A homilia, há cerimónias religiosas todos os dias se rezam missas, mas a homilia só muda ao domingo, certo, Sr. Padre? Não propriamente. Nós temos, a celebração da missa tem uma vantagem, a meu ver, que é a vantagem de ser sempre novidade. É muito difícil dizermos isso quando muitas das pessoas que nos estiverem a ver vão dizer: bem, novidade, eu não vejo novidade nenhuma, eu vou à missa e é sempre igual. Mas ela é sempre diferente. Primeiro, porque as leituras são diferentes. À semana há um ciclo de 2 anos, anos pares e anos ímpares, e ao fim de semana há um ciclo de 3 anos, o ano A, B e C, e vai rodando. Mas quando nós ouvirmos outra vez, daqui a 2 anos ou daqui a 3, nós já nos esquecemos dessas leituras. Ou seja, e elas já são novas para nós porque nós também já mudamos. E a própria palavra de Deus, as leituras, os textos sagrados, quando nós os ouvimos, quando os proclamamos ou quando os ouvimos, eles têm algo de novo para nós, que faz com que depois também a homilia é feita. O Vaticano II diz isso muito bem, que a homilia ou o sermão, como dizem os mais antigos, deve ser ou deve incluir este percurso de vida cristã, alicerçado nas leituras de cada dia, e depois com a doutrina da Igreja e com a especificidade de cada comunidade. Ora, obviamente que falar para uma paróquia que está lá mais isolada e que está numas montanhas, envelhecida. Ora, isso mesmo, e falar numa igreja de cidade ou falar para uns jovens é completamente diferente. E a arte da homilia
que não é... A homilia não é um momento assim muito importante. Aliás, eu tinha um professor que dizia que era o momento menos importante, porque antes está a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante do que aquilo que o padre diz. E depois da palavra de Deus está a liturgia eucarística, em que o Senhor se oferece, memorial da última ceia, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E esse é um momento muito importante da celebração. Aliás, até se nota isso pela maneira como nós estamos na missa. Nós na homilia estamos sentados e na primeira leitura, salmo e segunda leitura também estamos sentados. Pronto, não é tão importante. O Evangelho, estamos de pé. E depois, na consagração, quem pode e quem assim o entender, pode ajoelhar-se. E até é conveniente, porque é o momento mais alto. Só o padre não ajoelha porque senão não se vê. Mas até a posição que nós tomamos na celebração mostra o grau de importância. Ora, se eu estou sentado, não é muito importante. Se eu estou de pé, é mais importante. Se eu estou de joelhos, é central. A homilia, obviamente, há muitas pessoas que vão à missa e dizem: eu gosto muito de ir à missa a tal lado, porque o Sr. Padre tem sempre uma homilia muito bonita, muito apropriada, gosto sempre de ouvir. Não é por aí. Eu prefiro que as pessoas se aproximem da celebração, porque se vão encontrar com o Senhor, com Deus que se oferece a nós, que faz a fração do pão para a comunhão com os nossos irmãos. E eu acho que isso é muito importante. Obviamente que nós também, e digo isso em relação a quem preside, aos padres, aos senhores bispos, temos de ter um cuidado grande com a homilia, porque é a parte mais agradável que pode, de alguma maneira, ir buscar aquilo que são os problemas da própria comunidade, mesmo nesta situação pandémica, e procurarmos daí, com a palavra de Deus, dar algumas pistas para reflexão e para oração. Focando-me um pouco mais e voltando atrás, e sem sair aqui do assunto homilia, eu tenho mesmo que lhe perguntar isto. Os padres são seres humanos como qualquer outra pessoa, e ainda como bem, qualquer ainda outra bem. profissão. E é assim, nem sempre a concentração e a disponibilidade, porque temos vidas fora das atividades, será a mesma. Isso exige, é em função de quem está dentro da igreja, que a homilia é dirigida, e tem de haver aqui uma ginástica muito grande, porque convenhamos que nem sempre o Sr. Padre está bem disposto. Sim, é verdade. Deus usa-nos a nós para estar presente em toda a comunidade e, obviamente, somos um rosto visível de Deus, mas, obviamente, somos humanos e há dias em que, se calhar, estamos mais cansados ou estamos incomodados com alguma coisa. Convém sempre que... Nunca transparecer. A celebração da missa é a celebração da missa. Ou seja, tentar que, primeiro, que a homilia seja preparada. Tem que ser preparada. Nós temos que preparar, temos que ler os textos uns dias antes, ir vendo. Depois, a comunidade onde vamos celebrar é diferente. Posso lhe dizer, eu tenho 4 paróquias e 4 missas ao domingo e as homilias são diferentes nas 4. Não é porque é para ser especial aqui ou ali, não, é porque as comunidades são diferentes, as paróquias são diferentes, as aldeias são diferentes, há particularidades que para uma comunidade é realmente fundamental desenvolver e para outra não é preciso, e sequer é preciso uma outra dimensão. Mas isso exige-lhe um conhecimento muito grande e profundo das comunidades. Claro. Quanto mais estamos, mais preparamos, porque preparamos especificamente. Agora, eu creio que a homilia pode ser uma boa, e tentamos isso também, um momento de catequese que leva à celebração, que leve à oração e que leva àquilo que nós vamos buscar na celebração da missa, que é o encontro com Deus, nos faça bem para mais uma semana. Particularmente isso. Nós estamos a pensar e a falar do sacramento da Eucaristia, que tem a tónica do primeiro dia da semana, do domingo. Numa organização já da história, o primeiro dia da semana, a primeira-feira,
é o dia do Senhor. Domingo significa isso. E depois, segunda-feira já é a segunda-feira. Na nossa maneira de nos prepararmos para a semana, nós estamos sempre a dizer o primeiro dia é a segunda. Não, o primeiro é o domingo, que é, em vez de ser primeira-feira, é dia do Senhor. E para nós, os cristãos, o dia do Senhor não é o dia em que obrigatoriamente tenho que ir à missa. Não é isso. É precisamente ao contrário. Por ser o primeiro dia da semana, eu quero dar-lhe já uma tónica de celebração, de encontro com Deus, para depois toda a minha semana fluir. E por isso é que, do sacramento da Eucaristia, obviamente a tónica é o primeiro dia da semana. Essa é uma marca cristã que, com o tempo, e eu sinto isso na minha vida pessoal, eu sou de uma paróquia do Concelho de Montalegre, São Vicente de Taxã, que tem 11 aldeias anexas, e era no adro da igreja que nos víamos. Era no adro da igreja que eu via o meu avô, porque ele era de outra aldeia, e depois era lá que lhe dava o beijo, que o cumprimentava, de que falávamos um bocadinho. As outras pessoas iam sempre a conversar para o adro da igreja, até isso do adro já se perdeu. Hoje, bem, no tempo pandémico é natural, mas encontrarmos-nos em campo aberto, num sítio que é central, em que o adro é o acolhimento para a celebração. Ou seja, se nós na igreja vamos dizer que somos todos irmãos, nós no adro já estamos a mostrar essa nossa irmandade ou fraternidade, que depois nos leva a celebrar e que depois nos leva a sair e a vivermos a semana com a tónica do que celebramos lá dentro. Falou num ponto que me parece bastante importante nesta altura. Estamos a viver um tempo pandémico e isso tem criado também grandes dificuldades para a Igreja. Nós desde o dia 13 de março, que é uma data que a todos nos fica marcado por todos os motivos, em que foram suspensas as celebrações, ainda sem percebermos muito bem o alcance, estamos agora a digerir essa proibição, e bem, que depois nos leva até ao fim de maio, em que não havia celebrações com a participação das pessoas. Rezámos missa sozinhos, outra transmitida pela comunicação social ou pelas redes sociais. Neste momento, a partir do dia 15 de setembro, também estamos num momento crítico para aguentarmos estes meses e este inverno, esta segunda vaga que se fala. As igrejas estão preparadas para que as pessoas possam participar na celebração, obviamente tendo em conta as distâncias, a higienização das mãos e tudo isso. Mas neste momento vale a pena realçar que muitas das nossas igrejas têm uma lotação diminuta, porque a cumprirmos todas as distâncias, aqueles 2 metros, é uma área muito grande, mas é uma área segura e convém. E nós todos, creio que em todo o mundo, a Igreja tem sido não só colaborante, mas como parte ativa. E parte ativa porquê? Porque o nosso trabalho é salvarmos pessoas. Ora, se é salvarmos, então, também numa crise pandémica como a que vivemos, é para que as pessoas possam estar bem. E estar bem significa rezar com segurança. Ora, rezar com segurança, tendo em conta a lotação das nossas igrejas, pode significar haver mais celebrações, para que as pessoas possam ir. Imagine, numa paróquia em que a lotação é de 20 ou 23 pessoas, ou 24 ou 40, mas que normalmente ao domingo iam 100 pessoas. É preciso agora ir mais cedo para ter lugar, é preciso distribuir uma senha, como é que se faz? Bem, a ideia, que deve estar subjacente em todo este momento pandémico, é que as pessoas possam ter mais celebrações nas paróquias, para que ninguém fique proibido de ir à missa porque não teve lugar. Todos nós havemos de fazer isso e estamos com certeza a trabalhar para que haja orações seguras. Também
no São Caetano irei ter mais uma celebração, todos os domingos à tarde, para as pessoas que ou não foram à igreja porque não havia lugar, ou não couberam, ou porque foi uma hora que não sabiam bem se podiam ir e podiam não ter lugar, e então hei de celebrar todos os domingos às 4 para as pessoas de várias paróquias, obviamente, que possam não ter ido de manhã por este ou aquele motivo, mas particularmente por não terem lugar, e podermos celebrar. Porque a Igreja alimenta-se da celebração da missa. É da Eucaristia que nos sai a presença real de Jesus Cristo, com a sua palavra, em comunhão. É uma especificidade nossa. Nós comungamos Deus, nós comemos Deus, e a nossa divindade torna-se pão e vinho, corpo e sangue, depois na celebração da Eucaristia, para nos alimentar em cada semana. Isso é um momento único que nem a crise pandémica nos pode tirar. Nós temos que celebrar o encontro com Deus ao primeiro dia da semana, mas temos que o fazer em segurança, mesmo que tenhamos que fazer mais celebrações, tentar que as igrejas estejam higienizadas e prontas para que as pessoas possam participar em segurança e sabendo que de todas as ações seguras que fazemos desde manhã até à noite, que rezar é seguramente a mais segura. Sr. Padre, não posso deixar de lhe fazer esta questão numa altura em que a região do Altâmega e Barroso tem estado a subir e bastante os casos de Covid-19, uma coisa que na primeira fase nos passou um pouco ao lado. Nesta altura os casos estão a aparecer e a aparecerem com números já significativos. Como Padre, e numa altura que estamos a falar do sacramento, se calhar, a bem dizer, o mais visível para a comunidade, que mensagem passa a quem nos está a ver e ouvir? Eu queria dizer que este tempo pandémico que estamos todos a viver altera completamente as nossas rotinas, altera a nossa... Não é só a nossa vida de fé, é a nossa rotina todos os dias. E convém que este aumento de casos no Alto Tâmega tenha em cada um de nós a preocupação de continuarmos a fazer bem. Eu creio, e digo isso também por aquilo que fui ouvindo este mês de agosto com os nossos imigrantes, nós estávamos a fazer bem, cumprimos bem, os idosos cumprem, os mais novos vão cumprindo, e por isso, quando a notícia nos vai surgindo a dizer que há muitos casos, primeiro que tudo convém continuarmos, nós que andamos a treinar há alguns meses, convém não descuidarmos, continuarmos a fazer com todo o cuidado e preocupação. Para o Alto Tâmega, que nos diz mais respeito, obviamente que uma crise pandémica com muitos casos, numa população envelhecida, em aldeias e em localidades que vão tendo algum pavor aos hospitais, não querem ir, vão atrasando ao máximo. É preciso aqui o bom senso de, se tivermos sintomas, quanto antes procurarmos fazer os testes para que nos protejamos a nós e protejamos aqueles que estão ao nosso lado. Da parte, se quisermos, celebrativa ou religiosa, que os sacramentos, particularmente a Eucaristia, a missa, os senhores bispos disseram isso logo no princípio. Quem tiver muita idade, quem for pessoa de risco, não participe. Não é por aí que a fé fica para trás. Mas convém a nós, aqui para o Alto Tâmega, num momento crítico como é este, convém, primeiro, termos fé, que com a ajuda de Deus, porque Ele nos dá o cuidado e a preocupação pelos outros. É muito interessante esse prisma. Deus ajuda-nos na medida em que nos diz que nós somos irmãos e por isso eu tenho que tratar bem o meu irmão. E tratar bem significa ter o cuidado todo, ter as preocupações todas, porque eu quero cuidar bem aqueles que privam comigo e que estão à minha volta. Mas neste tempo
convém não perdermos realmente este treino que fomos tendo ao longo destes meses e procurarmos, com os primeiros sintomas, procurarmos o centro de saúde para fazermos os testes e de alguma maneira dissiparmos dúvidas, porque sendo alguém assintomático não dá conta, o que é certo é que pode espalhar por um grande número de pessoas este vírus que nos pode causar a todos nós. Eu lembro-me disso em algumas leituras que fiz no princípio desta crise pandémica. A segunda vaga nos nossos vizinhos espanhóis foi altamente mortífera. Em Coimbra e Vilar de Boz, na segunda vaga morreram 5.000 pessoas, hoje não as têm. E nós temos de nos acautelar com esta segunda vaga, porque parece que não foi nada, parece que eram notícias alarmantes, mas que nós não vivemos, não sentimos os efeitos, mas eles estão cá e nós sabemos-lo e têm feito essa divulgação aqui na Sinal TV também para alertar, isto é que são as boas notícias, embora sejam más notícias quando as lemos, porque são realmente notícias de valores que vão sendo cada vez mais elevados, mas são boas notícias na medida em que nos ajudam a termos ainda mais cuidado e a precavermos esta possibilidade da segunda vaga para todos, mas particularmente para aqueles que são mais sensíveis e mais doentes. Muito obrigado, Sr. Padre. Até uma próxima. Foi a Rotas da Fé. Estaremos de breve no canal. Obrigado.